Pausa. Esse é o patrimônio sob gestão que o BTG Pactual administra hoje. O maior banco de investimentos independente da América Latina. Construído por um cara que saiu de Niterói. Entrou na computação na UFRJ. E que em 2015 foi preso. Seu banco foi suspenso. E o mercado inteiro disse que estava acabado. Sabe qual foi o retorno das ações do BTG nos 5 anos seguintes à crise? Enquanto o Ibovespa subia pouco mais de 130% no mesmo período. O BTG entregou quase 6 vezes mais. Isso não é sorte. Isso não é timing. Isso é filosofia de investimento funcionando no mundo real. No Brasil real. Com real de verdade. Na B3 de verdade. E hoje eu vou te mostrar exatamente como André Esteves pensa sobre dinheiro. Porque se você entender esse raciocínio, vai parar de cometer o erro que está destruindo silenciosamente o patrimônio de 90% dos investidores brasileiros. Existe uma crença sobre o mercado financeiro que praticamente todo investidor pessoa física no Brasil carrega, e que os maiores gestores desse país consideram o erro mais caro que alguém pode cometer. Não é falta de diversificação. Não é não ter reserva de emergência. É algo muito mais sutil. Muito mais difícil de enxergar. E exatamente por isso é muito mais destrutivo. Vou te mostrar qual é esse erro. Mas antes, você precisa entender quem é André Esteves e por que a história dele importa para você. Não como curiosidade, mas como mapa. André Esteves não herdou o banco. Não veio de família de banqueiros. Ele entrou no Banco Pactual em 1989 como estagiário de tecnologia. Programador. Foi o cara que construiu os sistemas internos do banco antes de entender que o dinheiro de verdade estava do outro lado da tela. Em 2006, ele e um grupo de sócios compraram o próprio banco de volta do UBS por 2,5 bilhões de dólares. Um dos maiores management buyouts da história financeira brasileira. Estamos falando de um grupo de executivos brasileiros comprando de volta um banco suíço. No Brasil. Em real. Isso nunca tinha acontecido nessa escala aqui. Aí vem 2015. Operação Lava Jato. André Esteves é preso. As ações do BTG despencam mais de 70% em dias. Saques massivos de clientes. O mercado decreta. O BTG acabou. Mas sabe o que aconteceu nos bastidores? Enquanto todo mundo corria para a saída. A estrutura de gestão de risco que Esteves tinha construído ao longo de 25 anos segurou o banco. Os ativos reais. Crédito privado. FIIs. Private Equity. Posições em infraestrutura. Continuaram gerando caixa. Essa história importa para você porque ela aconteceu aqui. Na B3. Em real. Com Selic a 14,25%. Com dólar explodindo. Com risco político no teto. As variáveis que você enfrenta como investidor brasileiro. Esteves enfrentou todas elas na versão extrema. E a filosofia dele sobreviveu. O princípio número 1 de André Esteves pode ser resumido em uma frase que ele já repetiu em entrevistas. Isso soa simples, mas a aplicação disso é o oposto do que o investidor comum faz. Pensa comigo. Quando a Selic sobe, e no Brasil,
A Selic sobe com frequência e brutalidade. Chegou a 13,75% em 2022 e está acima de 14% agora em 2024. O que acontece com o investidor comum? Ele foge da renda variável. Vai para o CDI. Senta no Tesouro Selic e espera a tempestade passar. André Esteves faz o movimento oposto. Quando a Selic sobe, os ativos de crédito privado ficam baratos porque todo mundo quer liquidez. Debentures, CRIs, CRAs, FIIs de papel. Tudo despenca no mercado secundário porque o investidor assustado prefere CDI a 13% do que uma NTNB mais 6% ao ano, que parece arriscada. Mas se você entende o risco real desse ativo, se você tem a estrutura analítica para separar o risco percebido do risco real, você compra quando todo mundo vende. Resultado? Quem comprou esses ativos no pior momento de 2022 teve retorno de CDI mais 4%, 5%, 6% nos 18 meses seguintes, com proteção inflacionária inclusa. Isso é a filosofia BTG aplicada ao varejo. Não fuja do risco que o mercado mal precificou. Entenda-o, precifique-o, e compre quando todos estiverem com medo. Luiz Barsi faz isso com dividendos há 40 anos. Luiz Stuberger faz isso com macro. André Esteves faz com crédito estruturado. A lógica é a mesma. O dinheiro está onde a multidão não quer olhar. Agora, o erro que eu te prometi no começo, não é falta de conhecimento, é excesso de reatividade. O investidor brasileiro médio não perde dinheiro por falta de informação. Perde por excesso de informação mal interpretada. Perde porque vê o Ibovespa caindo 3% numa manhã de terça e acha que precisa fazer alguma coisa. Perde porque recebe uma dica no grupo de WhatsApp sobre uma small cap que vai multiplicar por 10. Perde porque troca de estratégia a cada ciclo da Selic. O BTG não opera assim. O BTG tem mesas de trading proprietário. Sim, eles fazem posições táticas, mas a base do modelo de negócio é crédito estruturado de longo prazo. Private equity com horizonte de 5 a 7 anos. E gestão de ativos reais. A velocidade de giro é incompatível com o day trade de varejo. O governo anuncia uma mudança fiscal. O dólar dispara. O Ibovespa cai 2%. O retail vende. O smart money analisa. Isso muda o valor intrínseco dos ativos? Se não muda, é barulho. Se muda, qual é o novo preço justo? Então, como você traduz a filosofia de André Esteves para a sua carteira pessoa física? 3 princípios simples, acionáveis. Hoje, André Esteves provaria, com os números dos últimos 20 anos na B3, que o maior inimigo do patrimônio do investidor brasileiro não é a Selic alta. Não é o risco fiscal do governo. Não é a volatilidade do dólar. É a própria impaciência do investidor reagindo a essas 3 coisas ao mesmo tempo e tomando decisões erradas nos piores momentos. Os dados estão lá. Quem ficou investido no Ibovespa durante todas as crises dos últimos 20 anos? Lula 1. 2002. Crise de 2008. Dilma. Lava Jato. Covid. Saiu com retorno real positivo.
Quem tentou escapar de cada uma dessas crises no timing certo? Na maioria esmagadora dos casos, comprou na alta e vendeu na baixa. A crise não destrói patrimônio. A reação à crise. Sim. Concorda ou discorda?